Glória a Deus. Eu senti mesmo no meu coração de compartilhar uma palavra. Sabe aquela comida gostosa que te faz bem? Eu comi essa comida e eu queria compartilhar com vocês. Amém? Feche os seus olhos, eu queria fazer uma oração para que o Senhor possa nos marcar com essa palavra. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, que teu Espírito Santo libere espírito de revelação nos nossos corações, para que possamos entender a tua palavra e recebê-la no coração, de maneira, Senhor, que ela venha surtir os efeitos da sua vida em cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fazia tempo que eu não ministrava, dá até um friozinho na barriga, viu, irmãos? É bom, né? Aleluia. E essa palavra foi uma palavra ministrada pela pastora Márcia nesses dias na nossa conferência Kids, mas foi uma palavra que era para a igreja. Não era para nós, só mulheres. Era uma palavra para a igreja. E essa palavra é intitulada Exaltado nas Batalhas. Vamos falar isso? Exaltado nas batalhas. Né? Eu não sei se você percebeu, mas nesses dias que nós estamos passando hoje, nós estamos numa guerra. É numa grande guerra espiritual. E se você não acordou ainda que você está numa guerra, cutuca aí do seu lado, seu irmão, fala, você está numa guerra? Você não pediu para estar, mas a Covid chegou. O desemprego chegou, nós estamos perdendo pessoas que amamos, as pessoas estão perdendo empregos, nós estamos diante de uma mídia terrorista, nós estamos com os nossos filhos enclausurados, nós estamos diante de circunstâncias e situações que são tenebrosas. Se alguém te contasse alguns anos atrás, você não acreditaria, mas é isso que nós estamos vivendo, de máscara. Você já pensou que você ia viver de máscara? Nós estamos numa guerra, queridos, e se você não despertar para isso, você vai ser sucumbido. O que é sucumbido? Vai apanhar e não vai saber nem de onde veio o tapão. É isso que vai acontecer. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. A Bíblia também diz que as nossas armas são poderosas em Deus, né? Nós não lutamos segundo a carne, mas nós lutamos segundo as armas, as obras espirituais. Nós lutamos contra demônios. Aí você fala, ai, falar de demônio, credo, não gosto, só gosto de falar de Jesus. Pois é, quando você negligencia o seu inimigo, você é pego de surpresa. Né? E essa palavra fala um pouco disso. Vamos abrir Roseli, abriu para mim Salmo 144, no verso 1. Aleluia. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Vamos ler todos juntos? Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. O Senhor aqui está falando da guerra, o Senhor também está falando aqui que Ele nos adestra. O que é adestrar? É ensinar, é treinar. E se Deus está falando dessa guerra, significa que ela existe, ela é real. E se Ele está falando que Ele está te treinando, é para você não ficar de bobeira. Então, adestrar, ensinar. Tem algumas traduções, na minha, por exemplo, aqui na King James, fala ensinar. Ali fala adestrar. Deus está trabalhando em todo tempo, em toda situação na sua vida, para te adestrar para uma batalha. Talvez você chegou até aqui, sem perceber que o dia que você encontrou com o Senhor Jesus, você entrou numa grande guerra. Só que tem uma coisa, nessa guerra, tem o Senhor da batalha. Tem um general de guerra, que nunca perdeu uma só batalha. E é Ele que vai adiante de nós. Amém? E glória a Deus por isso. O que você precisa perceber hoje é que nessa guerra, muitos vão morrer. Então, é falado que na Primeira Guerra, 25 milhões de pessoas morreram, Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, 75 milhões de pessoas morreram. Aí você fala, uau, uau. Aí todo dia aparece lá na televisão. Quantos morreram no Brasil pela Covid? Sei quantos mil. E no mundo, sei quantos milhões. Nem sei se chega a milhões já, né? Sei lá quantos milhões. Quanto? Mais de 1 milhão.
Então, numa guerra, queridos, sempre vai alguém morrer. Essa é a grande e terrível notícia. E você está numa guerra. E se você não ficar perfilado, alinhado, você pode ser um próximo alvo. E eu não estou falando só de morte física, eu estou te falando de morte espiritual, esfriamento. Eu estou falando de você ficar alguém natural, alguém mundano, alguém meio pé cá, meio pé lá. Sabe, não sei, a coisa está meio assim, vamos ver como é que fica. Então, é importante você entender o que Deus fala, né? Que é o Senhor, a minha rocha, que me adestra, que me treina, que me prepara para a batalha. Então, se você está aqui hoje, essa palavra é para você. E você que está me ouvindo também, em casa. Amém? Talvez você pense que você pode ficar neutro. No mundo espiritual não tem nada neutro. O dia que você entregou seu dízimo, sua oferta aqui, no altar, o Senhor recebeu. E o Senhor vai te retribuir. Amém? Porque isso é um princípio espiritual. E tem uma guerra, falando, não gasta com isso não, o pastor ele vai roubar de você. Você viu? O pastor vai fazer isso. Ou a igreja vai te roubar. Cuidado. Né? Tudo que a gente faz não é neutro. Então, você já sabe que você está numa batalha. E, na batalha, o que nós temos? Tribulação. Né? Só que a Bíblia diz que a tribulação, ela produz o quê? Experiência. Então, se Davi podia lutar ali com um urso e um leão, pela tribulação e pela experiência, ele pôde lutar com Golias. Então, Deus nunca vai permitir nada na sua vida por acaso. O que você tem passado hoje é porque muitas vezes o Senhor quer te acordar e te despertar para algo que está por vir. E não pense que a guerra parou. A guerra não vai parar. Amém? Você sabe que até quando Jesus voltar e no milênio nós vamos guerrear com Ele juntos? Você vai ser um grande soldado de elite. É gostoso falar essa tropa de elite, né? Eu não. Lógico que é você. Porque é o Espírito de Deus que habita em nós, é Ele que vai se mover. Amém? Aleluia. Cada um de nós aqui tem batalhas maiores ou menores. Agora, Deus nunca vai ensinar você guerrear como se diz, só na teoria. Deus vai te ensinar a guerrear na prática. Não tem como ficar sentadinho no banco para Deus. É na prática. Meu filho está com esse problema, tá, minha filha? Se levante e vamos para Deus. E vamos clamar. E vamos guerrear. E vamos ordenar. E vamos comandar. Se você ficar assim, vida, ó céus, o meu filho, blá, 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 blá. Não vai acontecer nada. Meu casamento está indo pela cucuia. Mas a vida é assim, é que a gente não se gosta mais. E você sempre tem uma resposta natural para as suas coisas. Vou te falar, você vai tomar chumbo na cabeça. Então, se prepare para essa batalha. Amém? E eu gostaria de falar, nessa noite, sobre uma mulher chamada Débora. Todos já ouviram falar sobre ela, né? Quantos conhecem a história de Débora? Débora foi uma mulher levantada por Deus, uma das a única líder de Israel no tempo de Juízes. Ali não havia rei naquela época. E por 40 anos essa mulher liderou Israel. Então, aqui dentro desse contexto, durante esses 40 anos que ela liderou, só conta uma história, que eu acho que é a mais importante, que é uma guerra que essa mulher liderou contra um exército. E aqui tem alguns princípios muito poderosos para nós colocarmos na nossa vida particular e pessoal. Amém? Débora foi a única mulher que liderou, que teve um papel expressivo na história de Israel, no sentido de liderança. Né? Em Juízes nós vamos ter 13 homens que lideraram no Velho Testamento, mas Débora é mencionada como governante de Israel. Já pensou que mulher poderosa? E o mais legal, o escritório dela era debaixo de uma palmeira. Não tinha uma sala especial, mas era ali que ela comandava. Você já pensou isso, comandar uma nação debaixo de uma palmeira? Então, nós vamos ver 3 aspectos na vida dessa mulher que tem a ver conosco. Aqueles que Deus levantou para a guerra. Amém? Primeiro, essa mulher era uma mulher cheia do Espírito Santo. E nós vamos ver por quê. Então,
Está ali em... Pode abrir, Roseli, Juízes... Agora já tenho que botar o óculos. Juízes 4. Aleluia. Pode ser a partir do... Eu vou ler a partir do 1 mesmo. E os filhos de Israel fizeram novamente o mal aos olhos do Senhor, quando Eude morreu. E o Senhor vendeu a mão de Jabim. Tá, então vamos lá. Entregou-se o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que é o inimigo de Israel, tá? Que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, do comandante do inimigo, o qual então habitava em Orosete Ragoim. Pode continuar. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, olha esse exército, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Pode parar aí. Então você vê ali que tinha um exército muito forte, muito armado, e Deus levanta uma mulher. Só que essa mulher tinha algo muito importante. Vai para mim, para o próximo versículo. Não, no verso 4 mesmo. E Débora, uma profetisa, mulher de quem? Pois é, por que a Bíblia está falando aqui dessa mulher Débora, profetiza, mulher de Lapidote? Então, ela está querendo exaltar algo aqui, nesse versículo, que é a condição de esposa. Né? E aí, se você vai entender a raiz do nome do Lapidote, Lapidote vem de lapide, e lapide significa tocha. Diga, tocha. Então, essa mulher profetiza, mulher de tocha, julgava Israel naquele tempo. Aqui é uma característica que essa mulher, que esse marido dela tinha, que favorecia ela, de alguma maneira, e podemos dizer que essa mulher era cheia do Espírito Santo. Amém? E aí eu quero te dizer, todos nós que recebemos Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador, nós também somos tocha. E você vai ver lá em Gênesis, acha para mim, Roseli, deixa eu ver aqui. Você vai ver em Gênesis 15, 17. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, vocês lembram que ele tem um sacrifício, e aí aquele sacrifício daqueles animais, diz que Deus passa no meio daquele sacrifício. Vocês lembram disso no Velho Testamento? Mas a tradução que eu vou dizer para vocês aqui também é tocha. Isso está falando que Jesus é a tocha. E nós todos fomos, quando nos unimos ao Senhor, somos um espírito com Ele. Significa que nós também somos tocha, assim como Jesus. Então diz assim, e sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, que aqui é a palavra lapide, que passou entre aqueles pedaços. Quem era esse lapide que estava passando entre esses pedaços? Jesus. Então, todos nós que nos unimos ao Senhor somos tocha. E aí que vem a coisa boa. Você é homem de Deus e você é mulher de Deus. Você precisa ser tocha. Você precisa ser alguém cheio e cheia do Espírito Santo para conduzir qualquer guerra do Senhor. Porque se você for numa guerra na carne, você vai perder. Porque o ringue do diabo, ele não admite carne. Você começou na carne, você vai perder. Mas se você começar no Espírito cheio de Deus, você vai vencer essa guerra. Amém? Lá em Daniel 10, 6, também fala dessa tocha de fogo. Não precisa abrir. Desse lapide, dessa vida de Deus em nós. Existe um segredo para você ter sucesso nessas batalhas. Primeiro, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio de tocha. Tenha um coração incendiado. Sabe quando o Espírito Santo vem habitar em nós e a vida dele flui? Quando ela flui, nós ficamos incendiados, porque há uma grande revelação dessa união entre você e Deus. Talvez você não está entendendo, mas eu quero te dizer, fala o seu nome.
Fala, fulano, meu nome. Eu vou falar, Paula, se uniu ao Senhor. Diga, me uni ao Senhor. E eu sou um espírito com Ele. Você não é Ele, mas você. Você e Ele são um. Vamos dizer esse versículo? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Se Ele é tocha, você é tocha. E você vai casar com Ele nas bodas do Cordeiro que estão à frente de nós. Amém? Então o seu espírito, quando essa revelação vem, ele é incendiado com essa verdade. Então não é mais a Sônia que vive, mas Cristo vive na Sônia. Não é mais o Sérgio que vive, mas é Cristo que habita no Sérgio. Não é uma questão mais do Sérgio brigar com a Paula, porque o que habita no Sérgio é Cristo. Então, Cristo faz bem para a Paula. É uma questão do Espírito Santo fluir através de você, a vida de Deus. Você ser cheio da presença do Altíssimo. Cheio da vida de Deus. Amém? A união de Débora com Lapidote, ela vai unir, ela vai trazer o quê? Tocha, vida, unidade, um só espírito, um só pensar, um só falar, conquista. Todas as vezes que há unidade, há conquista. Amém? Glória a Deus. E Débora dormia com a tocha, acordava com a tocha, falava com a tocha. Se você foi unido em Cristo, você também tem essa tocha. E essa tocha precisa incendiar a sua vida. Se você não perceber que Ele está dentro de você agora, se você não perceber que a vida de Deus precisa fluir de dentro de você, para você ter essa vida exitosa. Jesus não morreu na cruz para você ficar parado e olhando para nada. Jesus morreu na cruz para que você seja tocha, incendiado, um coração incendiado, uma vida incendiada pela presença de Deus. Uma vida que não teme, uma vida que ministra, uma vida que prega, uma vida que libera, uma vida que dá. Nós precisamos entender que somos tocha. E isso só pode vir por revelação. Ai, pastora, mas eu estou cheia de problemas, eu sou assim, eu sou assado, meu marido é assim, meu marido é assado. Mas a Bíblia diz, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Diga assim, eu sou tocha. Aleluia. Glória a Jesus. E esse é um aspecto, né, na vida daqueles que estão nessa batalha. Em Cantares 2, há um versículo lindo que fala, o meu amado é meu, e eu sou dele. Vamos repetir isso? O meu amado é meu, e eu... Se você só repetir, e isso não fazer vida em você, você é a pessoa mais infeliz da terra. Sabe por quê? O meu amado é meu, e eu sou dele. Fala isso no seu espírito. Você pertence a Ele e Ele a você, e não tem como separá-lo mais de você. Aleluia. Fomos unidos em Cristo. Vamos abrir Gálatas 2, 19 e 20. Roseli, por favor. (19 e 20). Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Ou seja, logo, já não sou eu quem vive. Vamos repetir? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! Não mais eu, mas Cristo que vive em mim. Amém? Na obra do Calvário houve uma grande troca. Jesus ficou com o pior, você ficou com o melhor, você ficou com Ele. Você ficou com a vida dele, você ficou com a parte boa dele, com a herança, com a vida e com o caráter dele. Aquilo que não prestava ficou com ele. E agora você precisa entender, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, todas as vezes que você estiver brigando com a sua esposa, com o seu marido, eu não vou entrar nessa briga. Porque não mais eu, mas é Ele que vive em mim. É Ele. Todas as vezes que eu entrei em alguma disputa com o Sérgio, na minha carne eu perdi. Mas todas as vezes que eu fui para Deus, nós vencemos, eu e ele.
Eu, ele, os meus filhos, a igreja. Porque todas as vezes que nós deixamos o Espírito mover, é vitória. Mas todas as vezes que eu deixo a minha carne tomar a frente, é derrota e vitória para o diabo. Então nós precisamos aprender que essa vida que vive em nós, é ela que tem que aparecer. Ai, agora você virou boazinha. Ai, como você é boinha. Eu não sou boinha nada, eu sou terrível. Mas Cristo que vive em mim, é esse que eu quero manifestar. Foi para isso que Jesus morreu naquela cruz. Amém? Aleluia. Abre para mim, Roseli, Salmo 127, no verso 1. É tão maravilhosa essa palavra. Sua união com Cristo vai mudar completamente a maneira de você viver. Se ela não mudou, é porque não está. Tem alguma coisa errada. É você que está vivendo. É você que está comandando. É você que está direcionando. Deixa Ele, deixa a tocha, deixa a vida fluir. E a Bíblia diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta você achar que você guarda a sua família, não adianta você achar que você guarda a sua própria vida, não adianta você achar que você cuida dos seus problemas, das suas finanças. Você pode planejar o que você quiser. Se, ó a condição. Se, diga se. Ou seja, o que significa ser? É uma condição. Se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham os que edificam. Esquece, para de se esforçar, para de proteger demais, para de cuidar demais, para de eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, sou eu. Não vai ser assim. É o Senhor. Amém? Por mais que você tanto trabalha, você não vai conseguir o êxito que você quer, porque é o Senhor que vai trabalhar para você. Não mais eu. Você sai da equação. É Cristo que vive em mim. É Ele que vai fazer. É difícil você que é muito ativo, muito proativo, acreditar nessa verdade. Mas eu te desafio a viver isso. Todas as vezes, principalmente as mulheres que são muito, vamos dizer, não vou dizer invasivas, né? Elas são muito de tomar frente, né? Mulher não gosta de nada parado, mulher não gosta de esperar homem, mulher não gosta de esperar a decisão de homem, ela vai lá e muda o sofá e acabou. Essa é a verdade. Vamos assumir, né, irmãs? Mas eu vou te falar, isso não vai dar certo. Você precisa deixar. Você precisa deixar ele passar. Amém? Aleluia. Todos nós podemos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Débora era incendiada no seu coração. Aleluia. Vamos abrir Juízes 4:10, Roseli, por favor. Débora era aquela mulher incendiada no seu coração, porque ela tinha a revelação que ela era a mulher de Lapidote, tocha. Ela sabia quem ela era, né? E por isso, olha que tremendo. Baraque, que era um comandante ali do exército de Israel, convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com ele 10.000 homens. E Débora também subiu com ele. Olha só, Débora subiu com 10.000 homens para guerrear contra um exército que vinha com 900 carros contra eles, e soldados armados. Você acha que essa mulher era incendiada no coração dela? Cheia da vida. Ela não estava com medo. Era só ela de mulher no meio daquela chacina toda, carnificina. Nós não estamos acostumados com guerra, né? Essa guerra que a gente já viu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Mas você imagina essa época, então, que coisa horrorosa que é ela. E essa mulher subiu. Débora subiu com 10.000 homens. Ou seja, ela foi uma mulher cheia do Espírito Santo para guerrear. Em qual posição? Ela subiu para lutar com esses homens aqui. Mas você e eu precisamos ser cheios do Espírito Santo e guerrear pelos nossos filhos, guerrear pelos nossos casamentos, pela nossa nação, pela sua situação financeira, pela situação da sua família. Você não pode deixar as coisas acontecer e achar natural. Você não pode achar natural o seu filho perdido na droga, na prostituição, perdido na internet, sem saber, sem rumo, sem direção. Você tem que se importar. Você não pode deixar o seu marido ficar lá apático, morto no sofá, na frente da televisão, só no controle. Não.
Você tem que se levantar. Você tem que fazer alguma coisa. Homem, você vê a sua mulher lá, completamente desmotivada, cansada. Faça alguma coisa. Você tem que se posicionar. Mas não na carne, sendo tocha. Porque você se uniu com o Senhor e você é um espírito com Ele. Amém? Não na nossa força. O Senhor é que luta as nossas guerras. Nós só nos posicionamos. Deus espera que você se posicione. Agora você ficar sentado, de pijamão, porque está frio. Você vai apanhar do diabo. Daqui a pouco, ai, pastor, aconteceu isso na minha casa, meu filho, minha mãe, minha tia, minha galinha. Por quê? Está faltando posicionamento, você está numa guerra. Quem estiver disperso, toma tapa na orelha. É importante a gente se posicionar, amém? Quando somos cheios do Espírito Santo, vamos ajudar muitas vidas. Quando você é cheio, quando você está com essa revelação de quem você é em Deus, você vai marcar pessoas. Esses dias nós estávamos recebendo notificações de uma pastora que passou pela minha vida e a vida do Sérgio, e ela nos marcou muito. E foi escrito um livro para ela, com várias páginas de testemunho do que ela causou nas nossas vidas. E tinha muita gente que escreveu. E editaram um livro mesmo. 25 anos de ministério. Pastora Sueli Machado, em Portugal. Quantas igrejas ela abriu? Quantas pessoas ela edificou? Quantas famílias ela foi canal, instrumento de Deus para transformação, para redenção, para salvação? Quantos pastores essa mulher levantou? Sou eu uma aqui e outro é o Sérgio, só os que estão aqui. Mas tinha tanta gente naquela lista. Uma mulher simples, cheia da vida de Deus. Mulher cheia de tocha, entendeu quem ela é no Senhor. Amém? Glória a Deus. Às vezes você vai falar, mas eu não posso ser usado, eu não tenho estudo, eu não tenho conhecimento, eu não tenho quem me ajude, eu não tenho influência. Basta você ser cheio da vida de Deus. E isso qualquer um pode ser. Basta você pedir e Ele vai te dar. Amém? Seja você alguém que ora, que crê, que confessa a palavra, que tem um coração incendiado. Irmãos, ontem eu estava aqui ministrando para os jovens, e o que toca no meu coração é porque eu já fui jovem, queiram saber, essa foi uma verdade, e eu fui tão incendiada. E eu lembro que quando tinha aqueles apelos, o pastor chamava na frente e falava assim, quem vai ser um jovem que vai ser enviado para as nações e que Deus vai te usar poderosamente para a salvação de uma nação. Eu já vinha chorando, babando no chão, coração incendiado, coração pulsando para ser um canal, para ser um instrumento na obra de Deus. E quando os jovens estão aqui, esses são aqueles jovens kamikazes. Você sabe que jovem, ele é toda emoção, né? É todo vapor, é todo radical. Eu vou. Coração incendiado. Você precisa hoje de um coração incendiado. Falar, Deus, não me deixa morno, não. Põe fogo nesse negócio. Nitroglicerina pura. Eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Débora. Tinha uma coisa também tremenda na vida de Débora, que está em Juízes 4:5. Abre lá para mim, Roseli. A primeira característica, então, de Débora é que ela tinha um coração incendiado. Ela era tocha. Era uma mulher cheia do Espírito Santo para combater essa guerra. Segunda coisa, e muito importante, eu queria tanto falar disso, compartilhar isso com os irmãos. Vamos lá. Ela atendia onde? Que escritório da Avenida Paulista? Aonde? Em Nova York? Ela atendia debaixo da palmeira de Débora. Você já pensou debaixo de uma árvore? Não era nem numa tenda, porque a época o povo fazia tenda. Mas porque essa palavra tem um significado. Palmeira na Bíblia aponta para coluna, significa coluna. Essa mulher era uma coluna na casa de Deus. Essa mulher era uma coluna para Israel. Essa mulher era uma coluna para a sua casa. Essa mulher era uma coluna para tempos de guerra. Eu quero te perguntar, você é coluna? Sabe que a Bíblia, quando ela quer dizer algo, né, ela intensifica através de figuras. E quando ela fala debaixo da palmeira, está falando que Débora estava fincada como uma coluna.
E o que significa essa coluna? A coluna é o que sustenta uma obra. Quantos trabalham com construção aqui? Talvez o nome não é coluna, talvez é vigas, é isso? Mas que não deixa de ser o quê? Uma coluna. Coluna é que sustenta uma obra. Como juiz, ela sustentava o governo de Deus sobre o povo. Ela estava diante de uma guerra e ela era a coluna. Você vê ali, você já abriu ali aqui esse texto que eu falei? Pode continuar. 4, 5, pode botar o 6. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não dê ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Pode passar. E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Císera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Das tuas mãos. Deus estava falando que vai dar nas mãos de Débora e de Israel esse tal desse Jabim. Sabe, Jabim, ele era rei dos cananeus, ele oprimia Israel por 20 anos. Esse povo vivia debaixo de saque, de guerra, de crime, de humilhação, mas Deus levanta Débora, coluna. Deus sempre no meio da guerra vai levantar uma coluna. Mas tem gente que não gosta de ser coluna. Sai fora. Na hora da guerra, pum, pula. Você já viu gente que na hora que a coisa fica feia, ela vai embora? Criança é assim, não é? Quando fica feia, sai todo mundo correndo. Quem foi que quebrou o vaso? Não fica um. Quem, né? Eu lembro uma vez, eu era criança, estava todas as crianças mexendo na placa do dentista, mas na hora que eu toquei naquela bendita placa, adivinha? Caiu. Todo mundo foi embora, só eu fiquei, tentando juntar os cacos da placa. Lá vem meu pai. Ah, foi a menina. Estou eu lá, coitada, desesperada, não sobrou um. Porque na hora da guerra vai ser testada a coluna. Deus levantou Débora para julgar o povo debaixo da sua palmeira. Nós somos coluna. Vamos ver a importância. Sabe que Jacó, quando ele levantou um altar ali diante do Senhor a primeira vez, essa palavra, quando ele levanta um altar, significa coluna. Casa de Deus, coluna para sustentar a casa de Deus. Né? Em Êxodo 20, coloca para nós, Êxodo 27 e 17. O tabernáculo, ele que expressava onde ficava a presença de Deus, ele era sustentado por colunas. E vamos ver como que elas eram. Todas as colunas ao redor do átrio. Quantas colunas? Serão cingidas de vergas de prata, os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. E a prata que aponta para a redenção, que aponta para o homem. Todos nós na casa de Deus somos coluna. Queira você ou não queira. Talvez você é aquela coluna que não sabe ainda que Deus te chamou para ser coluna na casa de Deus. Para ser coluna na sua casa a hora que a coisa fica feia. Para ser coluna na hora da sua empresa que ninguém mais quer ficar. Sabe aquela coisa que tem que ficar alguém para sustentar, para arrumar a bagunça? E geralmente quando tem que arrumar a bagunça ficam poucos, né? O bom é que ficassem muitos, mas a Bíblia está dizendo que todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas. Essas colunas elas eram colocadas uma ligadas às outras. Não eram colunas espaçadas. Ligadas. Isso fala de comunhão, de união com seu irmão. As colunas da casa do Senhor, elas são todas ligadas, assim como era no tabernáculo. Isso vai falar de aliança. Sabe o que vai sustentar uma coluna de pé? Diga, aliança. As colunas na casa do Senhor, elas só podem ser sustentadas se tivermos aliança. Talvez você ainda não saiba o que significa uma aliança. Mas o Senhor, Ele só trabalha através de aliança. Ele fez aliança com o homem através de Jesus. Todos os homens que Deus fez aliança foram os homens que prosperaram. Deus só trabalha mediante aliança. Mesmo que nessa base da aliança você falhe, Ele não falha. As colunas desse tabernáculo,
eram ligadas umas nas outras para sustentar o tabernáculo, colada uma nas outras. Você está coladinho aí no seu irmão? Ou você está sozinho? Coluna sozinha é derrubada, mas coluna ligada a uma sustenta a outra. Em tempos de guerra, nós precisamos ser colunas ligadas umas às outras. Todo crente é importante para sustentar a obra de Deus. Ser coluna é a coisa mais importante que existe. O que é ser coluna? É quando você entendeu o propósito pelo qual Deus te chamou e você permanece. Quando Deus chamou cada homem, todos eles foram tentados a deixá-lo. Mas aqueles que permaneceram eram por quê? Eram colunas. Quanto a vocês, eu não sei, mas eu posso dizer, eu sou coluna na casa de Deus. Muitas vezes o diabo vai soprar no seu ouvido, para com isso, que você vai na igreja todo domingo, vai ficar ouvindo esse cara falar, essa mulher falar. Você vai para a célula, nossa, mas vai domingo e vai na quinta? Não, mas você tem discipulado, como assim? Você tem que se relacionar com as pessoas, conhecer, investir, orar. Conferência! Sabe, eu quero te dizer uma coisa, nós somos coluna na casa do Senhor. E é por isso que nós permanecemos. Um dia a Bíblia diz lá em Apocalipse, que nós seremos as colunas do santuário de Deus. Você já pensou quanta coluna vai ter lá? Quantos aqui de vocês querem ser coluna naquele dia? Seremos coluna no santuário de Deus. Isso é um presente, é um privilégio. É para aqueles que ficaram para arrumar a festa. É para aqueles que ficaram para arrumar a bagunça. É aqueles que sustentaram o testemunho, mesmo mediante as pressões. É aqueles que ficaram até o fim. É aqueles que deram tudo. Sabe? Você fala, ai, para que esse exagero? Eu quero ser coluna. O dia que você estiver mal, eu quero estar bem para poder te ajudar. O dia que meu marido não estiver bem, eu quero estar do lado dele, fortalecendo ele. O dia que a igreja estiver ruim, eu quero me levantar como uma voz profética. E eu quero perguntar, você quer ser coluna? A coluna é fincada. Ela tem raiz. E ela tem aliança. Diga, aliança. Irmãos, como é bom ter aliança. Hoje em dia você conta nos dedos quais são os relacionamentos que você pode confiar. Quais são as pessoas que você pode bater na porta dela e dizer, eu estou precisando de leite. Quais são as pessoas que vão falar, me ajuda a pagar minha conta de luz. Quais são as pessoas que no dia da sua dor, da sua enfermidade, vão estar orando com você, insistindo com você? Quem são? São as colunas da casa de Deus. Porque o dia que você faz churrasco, o dia que você faz festa, o dia que você chama para a praia, vai todo mundo. Mas a coluna só é testada quando vem o terremoto. Quando vem terremoto, ela abalada, aí você vai ver quem que vai permanecer a outra coluna. Só tem coluna quando tem aliança. Eu quero te perguntar, você tem aliança com quem? Você tem aliança com seu marido, com a sua esposa? Você tem uma aliança com essa igreja? Você tem uma aliança com o seu líder? Você tem uma aliança com o propósito eterno de Deus? Aleluia. Débora, ela tinha uma aliança com seus irmãos. Débora era a coluna porque ela tinha. Vamos ler aqui Juízes 4, 6, 9. Por que Débora era a coluna? Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, Naftali, e disse, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai e leva a gente ao monte. Não é essa, desculpa, não é essa. Passa o próximo, Roseli. Não é. Mas, 4, 6, 9, né? Não é isso. 4, 6, 9. Não, já vi os 4, 6 a 9, está certo. Mas eu vou ler aqui no meu, peraí, deixa que eu vou achar. Sim, é no 9. E ela disse, Débora, desculpa, eu vou ler no 8. E Baraque lhe disse, que era o comandante, estava falando, escuta, sobe comigo para essa guerra. E Débora disse assim, no 9. E ela disse, certamente irei contigo. Ela era a única mulher para aquela guerra. E o Baraque falou, se você não for, eu também não vou. Se você não subir comigo, eu também, nós vamos perder essa guerra. Ela falou, certamente irei contigo. Essa mulher era o quê? Coluna.
Coluna, diga, eu sou uma coluna na minha casa, na minha família, na minha igreja, no meu trabalho, eu sou coluna. Aleluia. Eu gosto de dizer, né? Eu já estou há muitos anos na videira, acho que estou mais de 21, quase 22 anos na videira. Eu sou coluna nessa obra. Eu permaneci. Diante de tantos desafios, eu permaneci. Não é por causa da videira, mas é por causa do Senhor. E quantas vidas já passaram pela minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Amém? E tremendo também, você vê? Deixa eu ver se está aqui. Ah, sim. Ela respondeu, certamente irei contigo. Porém, não será a tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Tremenda essa passagem, por quê? O Senhor já tinha falado que ia dar essa guerra para eles. Deus levanta Débora. E aí, o comandante fala, você não subir, eu não vou subir também, não. A mulher fala, certamente irei. É maravilhoso, né? Na hora que Deus começa a usar alguém. Improvável. E eu quero perguntar para você, você é uma coluna na casa de Deus? Às vezes você está meio paradão na obra de Deus, mas eu quero falar, você quer receber algo de Deus? Se prepare para ser uma coluna. Deus não perde tempo com ninguém. Deus não gosta de mimimi, blá, blá, blá. Ele levanta homens e mulheres que são colunas para a edificação do seu reino. E o reino de Deus não é só aqui, não. Eternidade afora. Amém? E eu quero perguntar, se depender de você, essa obra vai permanecer ou vai acabar? Se depender de você, esposa ou esposo, esse casamento vai continuar ou vai acabar? Se depender de você, líder de célula, essa célula vai avançar ou você vai entregar? Se depender de você, equipe do louvor, do som, nós vamos crescer ou vamos lançar a mão? Vamos jogar fora tudo que nós temos? Se depender dos jovens, nós vamos avançar e vamos conquistar ou vamos parar do jeito que está? Sabe, é muito importante nós entendermos o nosso papel. Porque a obra de Deus não é feita só de fala, tem a ver com atitude, escolhas, posicionamentos que nos levam além. Amém? As suas escolhas vão definir se você é uma coluna ou não. Quantas pessoas já saíram da posição? E elas, mas isso não é para mim não, isso é só para o fulano de tal, para a dona Elisa. Isso aqui é só para o Ronaldo, isso aqui é só para a Antônia. Isso aqui é só para a Sônia, para a Neuza. Todos nós somos coluna na casa de Deus. E muitas vezes você, sem saber, você abre mão daquilo que Deus colocou na sua mão. E muitas pessoas vão morrer nessa guerra. Porque depende da nossa posição. Amém? Eu queria falar mais sobre coluna, mas parece que o meu tempo já está quase finalizado ali pelo meu marido amado. Glória a Jesus. Então eu falei de um coração incendiado. Diga, coração incendiado. Você tem que ter um coração que é tocha. Você tem que ter revelação que o Espírito Santo está dentro de você. E que você vai mudar circunstâncias, situações pelo Espírito, não pela sua força. Amém? Segunda coisa, nós somos colunas na casa de Deus. Colunas entrelaçadas, alinhadas, dentro de um propósito. Porque se uma coluna cair, a outra levanta. Está firme. Se depender de mim, a obra de Deus vai continuar. Se depender de mim, o meu casamento vai continuar. Se depender de mim, os meus filhos vão para a escola, os meus filhos vão crescer, vão avançar, vão possuir o que Deus tem para eles. Isso fala de coluna, que vai ficar para pagar o preço. Amém? Mas também, Débora, ela tinha um espírito profético, diga espírito profético. A Bíblia fala que era uma profetisa. Profetisa fala o que Deus mandou falar. Mas não é só isso, é um espírito profético. Um espírito profético é aquilo que se antecede, aquele que chega antes da notícia ruim, já quebrou. Quando alguém chega para falar para você, olha, eu vim aqui te dizer que a fulana disse que você... Olha, não quero nem ouvir. Você tem que se anteceder, porque o inimigo, ele é sujo. Você tem que chegar antes que ele chegue. E você chega cheio do Espírito, com o coração incendiado, como coluna, com a palavra.
E quando você chega com a palavra, acabou para ele. Você vai falar, cale-se morte, cale-se enfermidade, cale-se divisão, cale-se divórcio, cale-se mentira, engano, medo, em nome de Jesus. O problema é que nós esperamos tudo isso tomar conta de dentro de nós. Mas nós precisamos ter um espírito profético, como Débora teve um espírito profético. Ela se levantava e dizia, peraí, Deus nos disse que teremos vitória. Todo mundo podia dizer contra, mas ela já dizia, ela se antecipava. Como você se antecede? Abre a boca, declara. Hoje meus filhos serão mais abençoados que nunca. Hoje meu casamento vai frutificar mais que nunca. A minha empresa vai vender que nem água. Os clientes vão chegar por essa porta. Minha célula vai crescer porque Deus vai enviar vidas. Sabe, isso fala de posicionamentos de fé. É falar antecipadamente aquilo que vai acontecer. Na verdade, quando você fala pelo espírito profético, você fere o seu inimigo. O diabo tinha para eles perder a guerra. Mas o espírito de Débora, o espírito profético se antecedeu. E ela declarou a palavra que Deus tinha dito. Nós vamos vencer essa guerra. Você precisa se anteceder. Antes de toda palavra ruim, de desgraça, de tormento, de perda, de engano, fala, cale-se, em nome de Jesus. Nós estávamos orando pelo irmão da Marta, que está enfermo, está internado, e ali havia tanto temor, e eu comecei a ordenar ali, cale-se morte, cale-se enfermidade, em nome de Jesus. Ou você é ou você não é. Você precisa ser daqueles que crê e fala, abre a boca e fala, você é um profeta de Deus. Se você age pelo Espírito, você é um profeta de Deus. A palavra está ao seu favor. Usa ela ao seu favor e a favor dos outros que estão do seu lado. Aleluia. E a coisa mais tremenda é que nós fazemos essas coisas, mas quem vai à frente é o Senhor da batalha. É Ele que vence a nossa guerra. É Ele que vai adiante de nós. É como fosse aqueles super-homens que chegam, apareceu o ladrão, aí aqueles super-homens vêm já, pá, 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 fica todo mundo só olhando o que está acontecendo. É assim que acontece com você, o Senhor vai adiante de você. Amém? Mas é importante que você tenha esse posicionamento. Aleluia. Glória a Deus. E nessa batalha tem duas situações muito importantes. Deus usa duas mulheres para fazer essa guerra eles venceram essa guerra. A primeira foi de Débora no campo de batalha. Ela foi lá com o comandante, né, e venceu a Sísera e destruiu todo aquele exército. Só que teve um comandante, esse Sísera aí, do outro lado, do inimigo, ele foi parar na casa de uma mulher chamada Jael. Eu não tenho tempo para ler para vocês. Está em Juízes 4:17. Então esse comandante foi se esconder na casa dela. E aí o que ela fez? Ela se antecipou, pegou uma faca, porque ele tinha fugido, ele não ia morrer, porque ele se escondeu. E Jael foi lá e fincou a lança nele. E ele acabou morrendo. Aqui fala de dois aspectos de guerra. Uma foi para o campo de batalha, lá na guerra. A outra foi dentro de casa, foi na própria casa dela. Então você fala, mas eu não tenho chamado para falar na frente dos outros, para não sei o quê. Lá na sua casa você pode vencer o seu inimigo. Lá na sua casa você pode se antecipar, declarar a vitória. Lá na sua casa, na sua vida simples, Deus vai usar você com o jornaleiro, com o padeiro. Deus vai usar você no açougue, Deus vai usar você lá na feira. Deus vai usar você na sua vida normal. Sabe, no dia da batalha você tem que estar pronto para vencer o seu inimigo, sendo cheio do Espírito Santo, com o coração incendiado. Amém? Tendo uma palavra profética e sendo coluna. Amém? Queria que você ficasse de pé. Eu quero terminar esse tempo. Tem uma coisa que é muito importante você chegar antes, discernir os planos do diabo. Certa vez a minha filha foi muito acusada na mente dela com algo e ela compartilhou comigo. Na hora eu percebi. Falei, o diabo está colocando isso na mente dela. Isso não é dela. Eu e meu marido levantamos e começamos a guerrear. O que é guerrear? Pegar pedra e jogar um no outro? Não. Nós te ordenamos agora, espírito de mentira, de engano, sai.
em nome de Jesus. Nós chegamos antes, mas muitos não chegam antes, deixa a coisa acontecer e quando vê o filho é tomado por aquilo. Eu estou dando um exemplo só da minha filha, mas eu tenho N exemplos para dizer. Quantas vezes nós vemos os irmãos, ai pastor, eu estou tão desmotivado, eu estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo. Nós falamos, peraí, olha só o que você está pensando, olha só o que você está falando. Isso não é de Deus para a sua vida, porque nós discernimos, chegamos antes. Mas quando a coisa vai andando, tem uma hora que não tem mais jeito. E quando eu digo não tem mais jeito, não é que não tem mais jeito para Deus, avançou muito o processo. Nós precisamos chegar antes, você precisa chegar antes. Peça ao Senhor discernimento que Ele vai dar para você. Por que a sua casa está desse jeito? Você vai viver assim? Ah, é assim mesmo? Para! Você é coluna. Você foi chamado por Deus. Amém? Nós vamos ferir o nosso inimigo antecipadamente. Você vai ordenar que a enfermidade vá embora. Você vai ordenar que a falta de unidade vai cair por terra. Você vai ordenar que o espírito de vício, de bebedice, de prostituição, seja o que for, vai cair. Você foi chamado para ser coluna. Amém? E eu gostaria de terminar aqui com você, com um louvor. Que Deus nos chama para essa batalha e Ele vai adiante de nós. Saiba, Ele já venceu essa guerra por você. A sua posição é não aceitar, é se posicionar. O diabo, ele morre de medo de corações incendiados. Ele tem medo de homens e mulheres que têm uma posição de fé e um espírito profético. Espírito profético de falar, está quebrado isso em nome de Jesus, eu não aceito. Vai embora agora, diabo. O diabo, ele teme aqueles que são conhecidos no mundo do espírito. Aquele que é café com leite, toma tapa todo dia na nuca. Mas você não é desses. Você é filho de Deus, filha de Deus amado. Posicione-se. Nós estamos numa guerra, não tem mais como você sair dela. A questão é, você vai ser coluna? Você vai permanecer? Você é daqueles do coração incendiado e que sempre tem uma palavra viva para liberar na vida do seu irmão? Nós vamos agora exaltar. A palavra de Deus diz, nós começamos essa palavra chamando de exaltado nas batalhas. Quando Deus chama Débora para essa guerra, Ele fala, eles tinham 12 tribos para chamar para lutar junto. Ele chama Naftali e Zebulon. Naftali significa batalha e Zebulon significa exaltado. Exaltado nas batalhas. Porque Deus venceu aquele exército. Foi o Senhor que venceu com 2 tribos apenas. Eles tinham 12. E Ele estraçalhou aquele exército. E eu quero te dizer, você e Deus são a maioria. Deus vai esmagar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas essa autoridade foi dada a você. Você precisa abrir sua boca, abrir os seus olhos espirituais e discernir o que Deus está fazendo. Senão você, a sua família e todos os seus sonhos vão por água abaixo. E isso é responsabilidade particular, pessoal, de cada um de nós. Deus vai nos pedir conta dessas coisas que Ele nos deu. Por isso, se posicione nessa hora, em nome de Jesus. Pode colocar, Roseli. Nós vamos... Essa música é antiga, tá? É uma música que exalta o nome de Deus e fala de quanto Ele é poderoso nas batalhas. Ele é poderoso nas batalhas, amém? Nós vamos declarar isso em nome de Jesus, que Ele vai adiante de você. Exaltar-te-ei, ó Deus meu. Podemos bater palma? E bendirei o seu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu. Esse é um cântico judaico, cheio da verdade da palavra. Todos os dias te bendirei e louvarei o seu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o seu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o seu nome. Exaltar-te-ei. É o nosso Deus nas batalhas. Glorifica o nome dEle. Aleluia. Todos os dias te bendirei e louvarei o seu nome. Para sempre te bendirei
ó portas, vossas cabeças. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor Rei poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Aleluia! Ele é o Rei da glória. La, 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 la. Vamos celebrar o Senhor. La, 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 la. Jesus! Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, o Deus da batalha, é o Deus que vai adiante de nós. Nesses dias nós vamos vencer todos os nossos inimigos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você falasse com o Senhor: Pai, incendeia meu coração. Eu quero ser um homem e uma mulher incendiada pelo Teu Espírito. Diga ao Senhor: eu quero ser coluna na casa do Senhor. Diga para Ele, não fale para mim, fale: eu conta comigo, eu quero ser coluna, eu vou ficar até o fim. Senhor, conta comigo. Fala para o Senhor: eu quero liberar, ter um espírito profético, me antecipar diante do meu inimigo. Diante do inimigo dos meus irmãos, da minha família, da minha nação, eu vou me antecipar com a palavra da fé, a palavra que o Senhor já me deu, em nome de Jesus. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Glória a Jesus. Amém. Estamos encerrados. Tenham uma boa noite, que Deus abençoe vocês. E na semana que vem temos mais, amém? Se você tem jovens, convidem jovens para o culto do sábado, que nós vamos fazer o culto do amigo.